Graça e paz, Lagoinha. Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Queria te convidar a abrir a palavra de Deus comigo lá no livro de Isaías, no capítulo 49. Vai pegando a sua Bíblia aí. Isaías 49. Você que nos visita pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Essa casa é de vocês. Você está na casa do seu Pai. Aqui o Espírito Santo está e onde há o Espírito, ali há liberdade. Meus irmãos, chegaram muitas novidades na nossa livraria, então, assim, fiquem à vontade. É uma novidade muito legal. A gente está com, se não me engano, 2 devocionais da Viviane Martinello 2026. Estão ali, novidade em primeira mão e está mais barato que na internet. Então, se vocês quiserem, tem muitos livros, muitas bíblias, opções de presente aí para o final do ano. Depois passa lá na nossa livraria para você conferir, amém? Tem um chiado aqui, João. João, tem um chiado que eu não sei o que é, não. Que eu não sei se só eu tô ouvindo também. Se estiver incomodando vocês me falam. Faz assim, ó, tá incomodando. Que aí eu aviso já. Aí, diminuiu. Diminuiu. Isso aí, gente. Uhum. O pessoal da mídia é treinado. Amém? Pega a sua Bíblia, marca ela aí onde está parada e vamos fazer a nossa confissão de fé, amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronta para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei a mesma. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa, na sua presença. E, Senhor, agora é o momento que nós vamos ouvir a sua palavra. Por isso, em nome de Jesus, nos torne atentos, Pai. Nos deixe famintos e sedentos pelo alimento que o Senhor vai derramar aqui para nós hoje. Em nome de Jesus, Deus, nós repreendemos todo espírito de distração, de incredulidade, de frieza espiritual, em nome de Jesus. Nós pedimos anjos acampados ao redor dessa igreja, batalhando por nós nas regiões celestiais, para que essa palavra não seja roubada do nosso coração e para que ela venha frutificar e dar frutos. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, vamos ler a palavra de Deus, mas pode se assentar. Amém. Isaías 49, eu vou ler apenas 3 versículos, meus irmãos. Diz assim: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra, Isaías 49, ela tem uma história muito especial para mim. Na nossa primeira madrugada de oração, quando nós estávamos orando pela conferência Shine, gerando tudo aquilo no Senhor, foi a primeira palavra que o Senhor nos entregou na nossa primeira madrugada. E eu até imaginei que o tema da nossa conferência seria Isaías 49. Só que aí depois o Senhor veio confirmando e trazendo outras confirmações, mas eu mantive essa palavra guardada comigo. E algo muito interessante que aconteceu é que eu fui convidada para ministrar numa conferência que vai acontecer nesse final de semana, na igreja dos meus pais, na minha cidade natal. E quando a moça foi me fazer o convite, ela falou: olha, eu vou te fazer o convite e vou te passar o tema da conferência. E o tema é Isaías 49. E aí eu até mandei print para ela do dia 30 de agosto,
quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, agora eu entendi. Ela não era para a conferência Shine, ela era para a conferência de vocês. E essa palavra vai ser ministrada ali, mas antes, eu creio que o Senhor liberou essa palavra para nós também nessa noite. Não foi algo apenas liberado ali, mas eu creio que o Senhor deu a oportunidade de eu estar aqui hoje, é porque essa palavra também vai ser produtiva para nós. Hoje a gente vai falar sobre esse tema tão importante, e nós começamos aqui no livro de Isaías, do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele era um profeta messiânico. Isso porque ele sempre trouxe nas escrituras e nas profecias dele, profecias relacionadas ao Messias. Lembre-se, o profeta Isaías, ele não era da época de Jesus, ok? Quando ele traz as profecias relacionadas a Jesus, Jesus ainda nem havia vindo. E ele tem uma revelação do reinado do Messias. Essa é a conjuntura que o profeta Isaías começa a trazer para nós. Ele é o mesmo profeta que recebe aquela incumbência de Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele grita, eis-me aqui, envia-me a mim. E esse profeta, ele dá essa resposta ao chamado de Deus. Ele é aquele que é incumbido a nos trazer também essa pergunta. Quem enviarei? A quem há de ir por nós? E que nessa noite nós possamos responder a esse chamado. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, amém? Glória a Deus. Pessoal, vamos lá. Essa passagem que nós lemos em Isaías, eu não posso ser negligente com vocês. A interpretação original dela se refere ao próprio Cristo. Se você lê Isaías 49 por completo, ela não está falando exatamente daquilo que nós vamos imaginar, que é sobre nós mesmos. Quando nós nos colocamos em Isaías 49, nós estamos fazendo uma analogia. Mas o original de Isaías 49 diz respeito ao Messias. Só que, se a palavra do Senhor nos chama a sermos pequenos cristos, nós nos incluímos nessa palavra. E quando o Senhor nos chama também, através de Isaías 49, ele faz uma analogia muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Ele faz e ele traz-nos a analogia de uma flecha. E ele começa a falar para nós, ei, vocês são como uma flecha. Mas sabe, quando a gente vai começar a entender quem nós somos, para que nós somos chamados, como nós somos formados, isso diz respeito diretamente à nossa identidade. Porque antes de nós entendermos a nossa incumbência como uma flecha nas mãos do arqueiro, uma flecha nas mãos do Senhor, nós temos que entender então quem somos nós no Senhor. E a palavra ela não é negligente, porque quando ela começa a falar com a gente no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3, ela começa a te trazer pistas sobre quem você é. Ele começa a falar, irmã Rosângela, você é assim, assim, assado. Irmã Débora, você é assim, assim, assado. Olha só que interessante, já no versículo 1, ele se refere a nós como alguém que foi chamado, escolhido e separado desde o ventre da nossa mãe. Isso é a primeira coisa que ele se refere. Que nós somos chamados, escolhidos e separados desde o ventre da nossa mãe. Independentemente de como nós fomos gerados, nas condições que nós fomos gerados, nós fomos chamados, escolhidos e separados desde o ventre da nossa mãe. Efésios diz que ele mesmo nos predestinou para obras de antemão preparadas em Cristo Jesus. Então você foi predestinado para obras em Cristo Jesus. E ele continua falando lá no verso 3, sabe o que ele se refere a nós? Você é meu servo. Ele começa a nos chamar de servo. Ei, eu não apenas te escolhi, eu não apenas te separei desde o ventre da sua mãe, mas eu também te chamei como um servo. E servo, meu irmão, servo tem um senhor, servo tem uma missão. E qual missão é essa? Nós vamos entender. E por fim, no versículo 2, ele usa a analogia de uma flecha. E ele fala, pois o Senhor me fez como uma flecha e me escondeu na sua aljava. E para a gente começar a entender todos os aspectos dessa palavra, vamos entender então como uma flecha ela é formada. Primeiro, gente, vocês vão me ajudar aí com a imaginação de vocês e com a criatividade de vocês. Eu preciso contar com mentes criativas nessa noite, amém?
Imagine comigo, gente, uma flecha de um arqueiro. Quem já assistiu Arrow, o arqueiro, vocês vão se lembrar muito bem. Quem já assistiu, sei lá, Robin Hood e todas essas animações, ou quem tem filho menino em casa que tem aquele negocinho que fica tirando, aí cai na nossa testa e tudo mais, você vai saber o que eu tô falando. E quando a gente vê um arco e flecha, a flecha, muitas vezes, a maioria, ela é feita de madeira. Só que antes dela ser uma flecha, ela é apenas um galho de árvore. E aquele galho, ele é tirado ali do chão para ser feita uma flecha, e ele tá cheio do quê? De sujeira, tá cheio de folha, tá cheio de coisa. A primeira coisa, quando um artesão vai produzir uma flecha, ele tira aquela flecha do chão, cheia de folha, e ele começa a tirar aquelas folhas, porque elas não são necessárias para a confecção daquela flecha. E quando o Senhor ele nos toma como flechas na mão dele, é a primeira coisa que ele começa a fazer em nós. Ele nos pega como uma flecha, ele nos pega como um galho caído no chão, todo destruído, sujo, cheio de folha, ele começa a arrancar as nossas folhas. Sabe quando o Senhor está passando por uma figueira? Jesus está passando por uma figueira e ele pede para que aquela figueira frondosa dê a ele fruto. Só que o problema é que a figueira só tinha folha, a figueira não tinha fruto. E muitas vezes quando o Senhor nos tira do chão como um galho, a gente tem folha demais para oferecer. A gente está bonitinho por fora, a gente está rico, a gente está bem, mas a gente não tem fruto. E para o Senhor pouco importa as nossas folhas. Importa o quanto de fruto nós damos. A primeira coisa, ele tirar as nossas aparências, a nossa vida de aparência, a nossa vida que demonstra para os outros. Eu não quero uma flecha bonita para os outros. Eu quero uma flecha que é útil para mim. E a história continua falando que, além disso, o Senhor ele começa a nos polir. Há um processo de polimento. Se você for ler o versículo que nós lemos, o versículo 2, ele fala que nós não somos apenas uma flecha, mas que nós somos uma flecha polida. E o que é uma flecha polida, meus irmãos? É uma flecha que ela é lixada. É uma flecha que a gente pega aquele negocinho, aquelas lixinhas, e lixa ela inteira. Por quê? Pensa, gente, na mão do arqueiro sem ser lixado. Meu irmão, quando a gente não é lixado pelo Espírito Santo, qualquer pessoa que encosta na gente sai ferido e com ferpa na mão. Será que o arqueiro hoje precisa lixar a nossa alma? Porque quem quer que esteja pegando, encostando e se aproximando de nós está sendo ferido pelas farpas do nosso galho, que ainda é um projétil de uma flecha. E além disso, o arqueiro, ele começa a nos endireitar. Uma flecha, para que ela atinja o alvo, ela precisa ser reta. Ela precisa viver uma vida de retidão em Deus. E ele nos faz afiados. Porque uma flecha sem afiação, ela não tem a menor utilidade. Uma flecha que não está afiada, ela não vai atingir o alvo. Ela vai bater no alvo e vai cair. E o Senhor começa a nos afiar, nos entregar uma missão, nos entregar uma palavra. Mas sabe, a palavra, ela não para exatamente aí. Você entendeu a flecha que você é? Vamos lá, você é uma flecha que foi tirada das suas folhas, você foi polida, você está reto diante do Senhor, você está afiado e glória a Deus por isso. Mas o processo do Senhor está apenas começando. Fala para o seu irmão que está do seu lado, está apenas começando. É isso. O processo do Senhor, ele vai mais além. E no versículo 2, ele começa a trazer uma dicotomia que eu não sei se vocês vão pegar comigo. Presta atenção no versículo 2, se alguém entender, olha lá, se alguém entender é profeta, vamos lá. Fez a minha boca como uma espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu. Fez como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. Você está entendendo isso aqui, meu irmão? Você está como uma flecha polida, você está reto, você está polido, você está afiado. O que o arqueiro fez? Ele te lançou ou ele te guardou? A Bíblia ela traz uma dicotomia muito interessante. O Senhor Deus, eu creio que Ele é um Deus intencional e que tem muito senso de humor. Da mesma forma que Ele nos fez como uma espada afiada, Ele nos escondeu na sombra da sua mão. Da mesma forma que Ele nos fez como uma flecha polida, Ele nos guardou na sua aljava. Senhor, mas como assim?
E sabe, nessa noite eu poderia chegar para você e falar, meu irmão, Deus vai te enviar, Deus vai te impulsionar, Deus quer te lançar. Você está como uma flecha polida nas mãos do Senhor para Ele te lançar. E amém, glória a Deus se esse tempo chegou na sua vida. Mas a palavra do Senhor para nós nessa noite é outra. O Senhor, Ele quer nos esconder na sua aljava. O Senhor quer flechas que estejam 100% prontas e aptas. E a aljava do arqueiro faz parte do processo de Deus. Enquanto eu montava essa palavra, o Senhor me deu uma frase. Se o polimento nos alinha por fora, a aljava nos alinha por dentro. Você foi polido, tiraram as suas folhas, você está retinho, irmão. Mas ainda tem coisa para fazer. E a aljava de Deus, ela começa a nos alinhar e a nos tratar de dentro para fora. E o Senhor começa a nos esconder. Sabe, quando a gente olha e fala assim, gente, eu falo muito isso com o João, tá? Vamos confessar os nossos pecados aqui? Amém, glória a Deus. O João já olha assim, olha o que você vai falar. Calma, amor. Eu falo muito isso com o João, eu falo, amor, mas assim, eu me sinto pronta. Oh, glória! E quando o Senhor vai me enviar? E quando o Senhor vai fazer? E sabe, meus irmãos, só o fato de a gente estar aqui na igreja do Senhor e pastoreando e cuidando de pessoas, isso já é uma forma de envio. E eu já sou muito grata por isso. Mas sabe, existem umas flechas, tipo eu, que nunca estão satisfeitas, que sempre querem algo a mais. Deus, o que mais o Senhor tem? Aonde mais o Senhor pode me levar? Aonde mais nós podemos ir juntos? Quais lugares nós podemos galgar? E às vezes eu olho para o Senhor e falo, Senhor, e aí? Parece que eu estou na geladeira. Parece que as coisas não acontecem. E eu me sinto como uma flecha pronta para ser lançada. E sabe, meus irmãos, o Senhor, Ele olha para mim, para você hoje, Ele fala, ainda falta alguma coisa. Eu sei que falta. Às vezes o Senhor, às vezes eu e o João, a gente fala, nossa, a gente queria tanto que a nossa igreja tivesse 1000 membros, 500, 1500. E sabe, meus irmãos, talvez se hoje Deus mandar para mim, não digo pelo pastor, eu falo por mim, se hoje o Senhor me mandar 1500 pessoas para eu cuidar, será que eu vou conseguir? Será que o meu Deus entende mais de mim do que eu? A resposta é com certeza. Existem coisas que se o Senhor nos der, nós vamos perdê-lo. E nós podemos ter tudo aquilo que não nos tem. Mas a partir do momento que nós temos coisas que tem o nosso coração, que é do Senhor, o Senhor prefere tirar do que nos perder. E esse processo vai moldando o nosso caráter e vai moldando quem nós somos no Senhor. Existem processos na nossa vida que vão acontecer apenas na aljava de Deus, apenas no esconderijo do Altíssimo. Que não se engane, meu irmão. Apesar de ser um lugar de processo, ainda é um lugar seguro. Sabe, enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor me fez lembrar de Davi. E eu tentei pegar um exemplo que não fosse tão óbvio, mas o Espírito Santo martelou muitas vezes Davi, então eu vou falar de Davi. E a palavra diz que Davi, ele era um menininho franzino, ruivo, o menor, o mais novo dos seus irmãos. E ele foi escolhido dentre todos os irmãos para ser aquele ao qual seria consagrado e seria o ungido, o novo rei de Israel. E o profeta Samuel chega lá na casa de Davi e olha aqueles homens tudo grandão, fala, não, mas Deus caprichou. É esse aqui, Deus? Deus, não. É esse aqui? Não. Aí acaba todos os filhos e fala, nossa, mas tem mais algum? Aí o pai fala, tem um lá. Tá lá no pasto cuidando das ovelhas, mas assim, compensa, você quer que chama? E chama, e o Espírito Santo fala, é esse que eu quero escolher. E olha só que interessante, quando Samuel unge Davi, você pensa que Davi se tornou rei no outro dia, meu irmão? Davi se tornou rei imediatamente. Davi, ele é ungido a rei, ele tem a unção, a palavra diz que o Espírito Santo estava sobre ele, isso era algo sobrenatural para aquele tempo. Mas Davi foi ungido e voltou a pastorear a ovelha. A palavra diz que quando Saul esteve endemoniado, foram lá chamar Davi, que estava pastoreando as ovelhas. A palavra fala que quando Golias estava afrontando todo mundo, foram lá chamar Davi, que estava cuidando das ovelhas do pai dele, que estava pastoreando. Davi estava na aljava do Senhor. Davi era uma flecha polida, reta,
mas ainda faltava alguma coisa. Ele estava guardado na aljava do Senhor. Havia um processo. Posso te chocar agora? Quem foi guardado na aljava do Senhor por 30 anos? Alguém arrisca? Jesus Cristo foi guardado na aljava de Deus por 30 anos. O ministério público de Jesus foi dos 30 aos 33. Mas do 0 aos 30, ele estava guardado. Ele estava sendo preparado. Se o Filho de Deus foi amadurecido para o propósito, quem dirá eu e você, meu irmão? Quem dirá nós? Não devemos ocupar esse lugar de estarmos ungidos e guardados na aljava do Senhor. Às vezes nós estamos ocupando lugares que o Senhor nunca nos chamou para ocupar. Invejando posições que o Senhor sonha para nós, posições ainda melhores, ainda maiores. E nós estamos olhando e falando, Deus, me lança, por favor, Deus, por favor. E o Senhor está nos guardando na aljava dele. E às vezes você olha para mim e fala, Vicky, mas eu estou tão cansada, eu estou pelejando, eu estou orando, eu estou me consagrando, me separando. Meu irmão, a palavra diz em 1 Pedro, submetei-vos ao Senhor Deus. No tempo oportuno, Ele vos exaltará. Quando a gente abre portas com as nossas mãos, meus irmãos, não é a mesma coisa. Quando nós ocupamos lugares e cargos porque a gente tem costa quente ou porque a gente tem QI, quem indicou, não é a mesma coisa. Quando é o Espírito Santo que abre uma palavra, que coloca uma posição, uma direção, que entrega um cargo que você sabe que você não era capaz, que você não tem capacitação humana, é diferente. Quando a gente é lançado com a nossa força, a gente vai até aqui. Mas quando é o arqueiro que nos lança, a gente vai mais longe. É Ele quem lança, é Ele quem faz. Para de buscar coisas com as suas mãos, lugares com as suas mãos, alianças com as suas mãos, que não fazem parte do propósito de Deus para a sua vida. Porque isso pode atrasar. Nós estamos nos assentando em locais que nós não poderíamos nos assentar. E uma analogia que o Senhor me trouxe durante essa palavra, eu queria compartilhar com você. A gente tem a aljava. O que é a aljava? É aquele negocinho que fica atrás do arqueiro. Alguns estudiosos dizem que algumas eram usadas do lado direito, outras do lado esquerdo, algumas atrás, enfim. É aquele negócio que coloca a flecha, vocês entenderam? Amém? E a aljava, meus irmãos, ela pode ser comparada com um lugar seguro. E havia um aspecto muito interessante da aljava, presta atenção nisso. Dentro da aljava, ela era feita de couro, de animais. E ali no fundinho dela tinha uma madeira, para que as flechas ficassem ali e não furassem aquele tecido. E para que aquele couro fosse conservado naquela aljava, era passado um óleo, um azeite ali. Quem entendeu já está entendendo. Era passado um azeite naquela aljava. E as flechas não ficavam só dentro da aljava. Elas ficavam dentro da aljava com azeite. Dentro da aljava com óleo. Sabe um lugar onde nós estamos guardados dentro da aljava do Senhor? A igreja dele. A igreja do Senhor, ela é usada na nossa vida como uma aljava, onde nós somos preparados, treinados, cuidados e polidos. É dentro da igreja que tem óleo, meus irmãos. Sabe o que o óleo fazia com as flechas? O óleo conserva da ferrugem. Isso eu aprendi com o meu super marido, quando eu estava compartilhando essa palavra com ele. Ele me explicou que quando existe uma ferramenta e você quer proteger aquela ferramenta, você usa óleo. Eu acho que sim, né? Amém? Confirma, homens? Olha aí, glória a Deus. Amém, amor. A gente usa óleo para que a ferramenta seja protegida e guardada da ferrugem, de estragar. Sabe o que a igreja faz com você, meu irmão? Ela está passando óleo aí no teu espírito, pra você não estragar, você não quebrar, para você não envelhecer, para você não perder o uso. Porque o óleo, ele te protege do desgaste. E quando você está na aljava do Senhor, banhado pelo óleo
que a igreja pode gerar na tua vida, você está protegido, guardado, selado. Você é obrigado a se manter em movimento, e isso evita que você se estrague, que você estagne, que você pare no meio do caminho, que você perca o uso, que você enferruje. Agradeça ao Senhor se você está nessa temporada de aljava, guardado na aljava dele, na geladeira de Deus, porque esse lugar é um lugar seguro. Esse lugar é um lugar que vale a pena estar sendo treinado. E a igreja, ela foi feita para lançar pessoas. Não acredite em igrejas que paralisam o seu chamado. Não acreditem em pastores que não olhem e vejam o que você carrega. Uma igreja, ela precisa ser uma plataforma que te lança. Nós estamos aqui para lançar vocês. Nós estamos aqui para uns lançar os outros. A igreja, ela existe para isso. Para que a gente veja no outro, reconheça e lance o outro. A partir daquilo que ele carrega. Mas sabe, se nós temos essa figura da flecha, se nós temos essa figura do arqueiro, se nós temos essa figura da flecha, se nós temos essa figura da aljava, nós temos a figura do arqueiro. Amém? E meus irmãos, o arqueiro, ele é o Senhor. O arqueiro, ele é soberano. Aonde nós vemos atraso, o arqueiro, ele vê processo. Aonde nós vemos insatisfação, o arqueiro está vendo preparação. O arqueiro, ele é soberano, ele não se atrasa, ele não esmorece, ele não duvida. O arqueiro é Deus, e o nosso Senhor, ele é soberano, santo, fiel, justo, misericordioso. Ele é quem nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou para Ele mesmo, nos separou para boas obras em Cristo Jesus. O arqueiro é o Deus das nossas almas, e Ele não desperdiça nada, e Ele não desperdiça ninguém. Você fala, Vicky, o arqueiro só pode ter me esquecido na aljava. E fala por mão do seu lado, o arqueiro não esquece ninguém. O arqueiro não esquece ninguém, meus irmãos. Se a gente continuar lendo Isaías 49, ele continua falando, em algum versículo que eu não vou achar agora, mas ele fala, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, porém, não me esquecerei de ti, porque o seu nome está gravado nas minhas mãos. O arqueiro, quando ele vai pegar a flecha, ele vê o nome seu passando aqui, ó. Nayara. Ele vê o seu nome passando aqui. O seu nome está gravado nas mãos do arqueiro. E ele é soberano, ele não se atrasa. Se você quer ser usado nas mãos do arqueiro, saiba que existe um propósito para isso. O arqueiro não vai te desperdiçar como uma flecha. A flecha, ela tem dois propósitos muito claros. Ou a flecha, ela vai ser lançada para matar um animal, ok? Vamos ser honestos aqui. Ou a flecha, ela vai ser lançada num campo de batalha para neutralizar o inimigo. Se você entendeu, você já está entendendo. Meu irmão, quando o arqueiro te lançar, de duas uma, ou você vai ser lançado para trazer alimento para as pessoas da sua casa, da sua igreja, que o Senhor está te confiando. Você não vai ser usado para desperdiçar. O arqueiro, ele não é atleta das Olimpíadas, não. O arqueiro é o Deus soberano. Ele vai te lançar para você trazer alimento para as pessoas. Ou o arqueiro vai te lançar para uma batalha para você neutralizar o inimigo. Você tem propósito, meu irmão. Você foi feito de propósito. E para dois propósitos muito claros. Existem objetivos claros em que o arqueiro pode te lançar hoje. Existem objetivos muito claros para os quais o arqueiro está nos preparando. E quando o arqueiro, ele decide nos tirar da aljava, nos lançar, quando ele nos posiciona no ar, ele começa a nos puxar para trás. Vocês lembram disso? Quando a flecha, ela é colocada no arco para ela ser lançada, ela primeiro começa a ser puxada para trás. Você fala, Vitória, eu não aguento mais.
Eu já estou polida, eu já estou reta, eu já estou no azeite, no óleo da aljava. Eu ainda estou sentindo alguma coisa me puxar para trás. Ô, meu irmão, entenda isso. Submeta ao processo do Senhor hoje. Não é alguma coisa que está te puxando para trás, não. É o arqueiro. E quanto mais o arqueiro puxa a flecha para trás, quanto mais ele puxa, quanto mais ele gera essa força propulsora, mais longe a flecha vai. Às vezes você não entende, você fala, cara, mas tá me puxando, tá me puxando. Existe um lançamento que é feito pelas mãos do arqueiro. Quando aquela flecha é lançada, ela não é lançada pela sua força. Quando você é lançado, você não caminha pela sua força, você não caminha por aquilo que você sabe, você não caminha por quão bom você é. Quando a flecha é lançada pelas mãos do arqueiro, ela é lançada pela força das mãos do arqueiro. Nós não caminhamos pela nossa própria força. Nós não nos lançamos com as nossas próprias mãos. São as mãos dele que nos lançam, que nos direcionam para um alvo claro, objetivo e concreto. E é essa força que nos lança longe. Essa noite, meus irmãos, eu não sei qual fase o Espírito Santo tem te mostrado. Se nós estamos sendo escondidos ali ainda, se nós estamos sendo polidos, transformados. Mas uma coisa eu sei, não existem flechas esquecidas, existem flechas que estão guardadas. E eu gostaria de orar por você hoje. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé, para que independentemente aquilo que o Espírito Santo está revelando a nós, para que ele venha de fato trazer clareza, nos dar força para passar por isso. Existe outra frase que o Espírito Santo me deu, que foi a seguinte: a flecha, ela fala de quem eu sou. A aljava fala do meu processo. E o arqueiro fala do meu destino. Hoje o Senhor está te moldando para um destino. Ele está te impulsionando para um destino. Ainda que isso doa, ainda que isso gere polimento, ainda que isso gere uma força propulsora que te jogue para trás, ele ainda está operando. E sabe, meus irmãos, a última verdade para você nessa noite, antes de eu orar com você, é uma só. A flecha, quando ela está sendo lançada, imagina. De repente, a flecha é lançada, ela para. O vento não para a flecha. As condições não param a flecha. Pode até bambear, mas a flecha que está reta, polida, ungida, ela não para. Só tem uma coisa que para a flecha: o alvo. Ei, flecha, você não está autorizada a parar. Receba essa palavra na sua vida, você não está autorizada a parar. Você só vai parar quando você atingir o alvo. Não pare. Nós não estamos autorizados a parar, porque o arqueiro está nos lançando hoje. Feche os seus olhos, vamos orar. Peça ao Senhor, para que em nome de Jesus Ele comece a destravar o que está destravado em nós. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, em cima da Tua palavra de Isaías 49, que fala que o Senhor nos chamou, nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E, Senhor Deus, nós queremos nos submeter ao processo do Senhor. Nós queremos nos humilhar diante da Sua mão. Se nós somos flechas nas Suas mãos hoje, que precisam ser polidas, que precisam ser arretadas, que precisam ser afiadas, Senhor, nós nos humilhamos diante da Sua poderosa mão. E nós falamos como Isaías falou: eis-nos aqui, Pai, envia-nos a nós. Em nome de Jesus, Deus, nós sabemos que a capacidade não vem de nós. Nós sabemos que a sabedoria não vem de nós. Nós sabemos que nem mesmo a força do lançamento da flecha vem de nós. Vem das Tuas mãos, Senhor. O Senhor que é soberano, que é digno, que é o arqueiro das nossas vidas,
que nos esconde na sua aljava e nos lança em tempo oportuno. Oh Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento e nos mostra aquilo que precisa ser mudado, as áreas que nós precisamos entregar, o nosso coração que precisa ser escondido no Senhor. Oh Deus, se nós estamos aqui como flechas que estão sendo lançadas, não nos permita, Pai, que o vento nos pare. Não nos permita que as condições tragam temor no nosso coração, Deus. Porque nós sabemos que a força que nos lança é a força do arqueiro, é a força daquele que nos chamou, que nos separou, que nos escolheu. Senhor Deus, em nome de Jesus, opera em nós, Pai. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, conte conosco, em nome de Jesus.